Daí galera, aqui é o Playful Worshipper e hoje nós vamos responder algumas perguntas que foram deixadas na página do Facebook. E as perguntas são as seguintes. Número 1. A Bíblia foi escrita por Deus ou pelos homens? Número 2. Por que Jesus morreu? Número 3. Como podemos reconhecer uma seita? E número 4. Vai haver um julgamento de todas as pessoas por Deus? Então, a primeira pergunta é se a Bíblia foi escrita por Deus ou pelos homens. Na verdade, a Bíblia ela foi escrita por homens inspirados em Deus. Inclusive, tem um versículo bíblico que explica isso, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ou seja, sim, a Bíblia foi escrita por homens, mas foi totalmente inspirada em Deus para fazer essas coisas que estão citadas aqui. Próxima pergunta. Por que Jesus morreu? Jesus morreu porque ele tinha que morrer. E quando Pedro tentou intervir, falando que morreria no lugar de Cristo, Cristo falou: cale-te, Satanás. Por quê? Bate daqui, Satanás! Cale-se! Por quê? Porque era o propósito que Jesus veio cumprir, Não sei. Mas não era uma morte, ele nunca mais ia ressuscitar. Sim, ele morreria puro como um homem Nunca mais ia ressuscitar. e ressuscitaria divinamente puro como homem novamente. E subiria aos céus e se assentaria no seu trono como Deus, como o próprio Deus, mas não Deus Pai, Deus Filho. Então, por que Jesus morreu? Não foi simplesmente para nos dar a salvação, Não. Jesus ele praticou Sedaká. Sedaká é a prática da justiça. Então, como eu disse, é a prática da justiça, que seria reposicionar no lugar de origem, O homem ele foi criado para ter comunhão com Deus, para ter intimidade. E ao longo do tempo, depois da queda de Adão, o homem perdeu essa comunhão e essa intimidade. Então Jesus veio restaurando isso. Isso seria o porquê Jesus morreu. Larissa está chorando. Larissa está chorando. Pergunta número 3. Como podemos reconhecer uma seita? Normalmente seitas têm outras fontes de revelações que não são a Bíblia. Talvez um líder que eles considerem uma autoridade suprema, talvez um profeta, que se considere um profeta, mas nem tudo aquilo que for profetizado, tudo aquilo que for lançado sobre a sua vida, que não está de acordo com a Bíblia, você tem que pensar nisso. Então, seitas usam de outras fontes para erguer suas doutrinas e é isso aí. Outras fontes que não sejam a Bíblia. E apesar de muitas seitas falarem bem de Jesus, muitas acabam diminuindo ele como pessoa e acabam não o considerando como salvador. Ao contrário daquilo que a Bíblia ensina, que a salvação é por meio da graça e não por obras, as seitas ensinam que sim, a salvação é por meio das obras, e isso vai oposto à Bíblia, assim como o Marco falou, são teorias tiradas de outras fontes que não são a Bíblia, assim tentando contradizer aquilo que a Bíblia diz, e nós sabemos que a salvação não vem por meio das obras. E também as seitas pregam que você só é salvo se você seguir aquela doutrina que ela impõe a você. Por exemplo, se você segue tal seita, você só vai ser salvo se você seguir a doutrina daquela seita e não seguir nada mais do que aquilo. Assim que são reconhecidas as seitas. Existem muitas outras coisas também, mas nós separamos aqui algumas que consideramos as mais importantes e as mais relevantes. Então, só deixando um aspas aqui. Parênteses. Então, a gente crê na Trindade. A maioria das seitas vão tirar Jesus, o Espírito Santo, muitas vezes o próprio Deus. Então, se você entrar num lugar desse e ver que a Trindade ali não é seguida, esse princípio, esse valor muito importante, você fica esperto. Próxima pergunta. Vai haver um julgamento de todas as pessoas por Deus? Nós separamos alguns versículos para responder essa pergunta. E sim, vai haver um julgamento de todas as pessoas por Deus. Cada um vai ler um versículo. Assim como está lá em 2 Timóteo,
capítulo 4, versículo 1. Eu lhe ordeno solenemente perante Deus e Cristo Jesus, que julgará os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Mateus 25, 31 e 32. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele... E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros com ele. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. 2 Coríntios 5. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5, 10. 1 Pedro 4, 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E tem uma outra também, que na verdade respondendo à pergunta se todos serão julgados por Deus, João 5,22 diz: Pois o Pai não julga a ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então, não serão todos julgados por Deus, e sim pelo Filho. Por Jesus Cristo. Queria deixar aí um parênteses. Não, eu queria falar algo importante. Nós pesquisamos essa última pergunta para chegar nessa conclusão aí, e foi punk, porque a gente não, normalmente a gente acha que todos serão julgados, e é isso que a gente pensa, só que a gente nunca vai procurar na Bíblia, a gente não considera isso importante. Então hoje a gente viu o quão importante é, e chegamos nessa resposta aí bonitinha pra você, mastigadinha, dado na boquinha. Deixando claro que essas não são respostas oficiais para as perguntas em si, mas são algumas coisas que nós pesquisamos e tiramos as nossas próprias conclusões. Isso não são respostas oficiais, são as nossas opiniões esboçadas em cima de algumas perguntas, nas quais nós achamos que essas são as respostas. Nossa, eu tô falando... Enfim, é isso aí. Repetindo, não são respostas oficiais. Não tenham isso como verdade na vida de vocês, a menos que vocês vão pesquisar e também achem isso como se fosse resposta de vocês. Essas são as nossas opiniões sobre as perguntas deixadas. Não façam nada sem antes pesquisar na Bíblia. Por que a gente fala isso? Tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for de boa fama, nisso pensai, né? O que ele tá querendo dizer? Cara, por mais que a gente tá falando algo aqui que tá na Bíblia, que tá escrito, pense nisso. Reflita você, medite na palavra. Essas foram algumas perguntas respondidas que foram deixadas na página, e tem outras, a gente vai responder num próximo vídeo que a gente fizer. Então deem um like no vídeo, compartilhem ele com todo mundo em suas redes sociais. Se inscreve no canal e isso aí. Curta nossa fanpage no Facebook, Playful Worshipper. Se você tiver alguma história coisada e você não tá entendendo o que eu tô falando, volta lá no canal e assista o vídeo Histórias Coisadas que nós falamos. Se você tem alguma história coisada, mande pra nós na página do Facebook ou no número do WhatsApp que nós vamos deixar aqui embaixo, por aqui em algum lugar, não sei onde é. Se tiver alguma pergunta também, manda lá, que a gente vai estar respondendo. Alguma dúvida sobre quem nós somos, o que nós fazemos, pode também perguntar. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Playful Shippers.